dia a todos. O colégio, agradeço ao PLAC por estarmos aqui reunidos. Eu vou fazer um agradecimento e uns parabéns, não só à diretoria, à comissão organizadora, durante o evento. Durante a apresentação, não tem nenhum conflito de interesses, nem interesse em conflitos. O interesse é estimular o debate e espiritualidade. Por isso eu convido mais uma vez todos aqueles que ainda não se associaram ao GENCA. Hoje nós tivemos a informação do professor Nicolau, o GENCA como o maior grupo de estudos dentro da SBC. Então é um privilégio estarmos aqui. Recentemente, essa publicação, no início deste ano, Paz Espiritual predia 5 anos de mortalidade com insuficiência cardíaca congestiva. É a primeira vez, assim, dentro da cardiologia, que se faz um cruzamento mais específico, avaliando religiosidade e espiritualidade. Pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, com fração de ejeção abaixo de 45, que soubessem falar e ler inglês, tivessem mais de 45 anos, sem psicose, sem comprometimento cognitivo. Foram eleitos 191 pacientes, na maioria sexo masculino, na maioria deles casados, caucasianos, com um nível de renda familiar bem acima do que a gente tem e um nível de escolaridade também bastante acima, do que nós temos no nosso meio aqui. Os pacientes apresentavam-se basicamente em classe funcional 2, tinha um paciente de classe funcional 4 que migrou para o paciente de classe funcional 3, com as comorbidades que todos conhecem em relação à insuficiência cardíaca, destacando aqui a presença de infarto, hipertensão, doença reumática, diabetes, e foram avaliados vários quesitos, estilo de vida, de acordo com a escala de adesão de Sherman, uma questão interessante que foi omitido o item sobre álcool, que recebeu uma avaliação separada, e vejam que todos aqui uma dose média de meia dose por dia, durante quase todos os dias da semana. Na escala de depressão usaram o CES-D, como instrumento de apoio social, que tem sido muito veiculado, que é a questão do funcionamento, um dos mecanismos para explicar os efeitos da religiosidade é como instrumento de apoio social. Perguntas como: existe alguém disponível que lhe mostre amor e carinho? Será que o importante é o outro que está fazendo ou que a pessoa está sentindo esse amor e carinho? Em relação à religiosidade e espiritualidade, foi avaliado pelo BMRS quantas vezes você participa do serviço religioso. Aí houve uma pequena adaptação, que a escala é por mês. Em relação à espiritualidade, foi avaliado também pela mesma escala. Uma pergunta: eu me sinto em profunda paz interior ou harmonia? E aí já avaliando o que a pessoa sente, e o que se viu assim. Em relação aos adultos idosos, tiveram, como é lógico, uma associação com maior número de comorbidades, maior risco de mortalidade, mais propensos a aderir, seguindo mais as recomendações de estilo de vida, mais níveis de apoio social, participando ativamente dos serviços religiosos e menos propensos a fumar e relatando níveis mais baixos de depressivos. Em relação a sexo, houve apenas uma diferença em relação às mulheres, que é um grupo menor, mas cujo estado civil é menos provável que elas estivessem casadas e menos provável elas consumirem álcool. O estado civil foi positivamente associado com suporte social, comparecimento ao serviço, sendo que os casados eram menos propensos a aderir ao estilo de vida saudável e tiveram níveis mais elevados na classificação funcional. Mas sexo e estado civil não predisseram sobrevida e também não estiveram relacionados com a mortalidade. Agora, a menor classe funcional, lógico também, menores sintomas depressivos, menos comorbidades e tempo de sobrevivência mais longo. Já as comorbidades tiveram mais relação com sintomas depressivos maiores, tempo de sobrevivência mais curto, com maiores taxas de mortalidade. Os sintomas depressivos tiveram mais presente o tabagismo, com maior risco de mortalidade. O estilo de vida saudável, maior tempo de sobrevivência, com menores taxas de mortalidade. E em relação à questão religiosa e espiritual, vejam que ambas se relacionaram à melhor saúde, relacionado ao melhor comportamento de saúde, inversamente associado com questões depressivas e positivamente com melhor adesão às recomendações de estilo de vida. A frequência religiosa teve um favorecimento em relação ao tabagismo, enquanto que a espiritualidade teve um favorecimento em relação ao consumo de álcool.
mas a frequência religiosa não se relacionou à sobrevida e também não teve relação com a mortalidade, diferente da espiritualidade, com o conceito de paz interior, onde houve um risco menor de mortalidade no grupo. E como conclusão, os autores apontam que claramente pesquisas futuras devem examinar não só as medidas padrão da religiosidade, como frequência ao serviço, como as práticas privadas, como a oração, com aspectos mais experienciais da espiritualidade, como avaliados no presente estudo. Isso nos lembrou a conclusão de um outro estudo publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, do grupo da Nadine, de Porto Alegre, onde o Dr. Jugans, que é membro do GEICA, que atualmente é um cirurgião cardíaco, que está fazendo um trabalho bastante interessante no Canadá, e esse grupo de estudo bastante semelhante na demografia, mas com uma diferença muito grande aqui, vejo no nível educacional, primário incompleto, praticamente 80 participantes, 61% aqui predominando, bem diferente do outro grupo que nós avaliamos, que nós vimos, e cujos resultados foram muito semelhantes, né? Quer dizer, depressão não foi correlacionada isoladamente à adesão ao tratamento, a religiosidade também não foi correlacionada isoladamente, mas quando a espiritualidade foi avaliada juntamente com a depressão e religiosidade, o somatório total e os homínios estavam positivamente correlacionados a essa adesão. Lembrando, então, reforçando que a combinação de espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais mostrou-se um preditor independente de adesão quando ajustado às características gerais. Os dados sugerem, então, que abordar adequadamente esses aspectos do cuidado com o paciente pode auxiliar a melhorar o padrão de adesão ao complexo tratamento da insuficiência cardíaca. Essa questão de religiosidade e espiritualidade, ela ainda está num momento de confusão, que a gente ainda não conseguiu delimitar mesmo essa questão, onde começa uma, onde começa a outra, mas esse tipo de pesquisas que nós mostramos aqui é um início do processo, né? Eu quis salientar aqui algumas outras coisas, até motivado pelo Fórum de Ideias de ontem, né? A gente está sabendo desses dados, dessas informações aqui, que estão bem estabelecidas nesse livro-texto do Dr. Koenig. O Dr. Koenig esteve presente aqui nos momentos de vazamento do GENCA. Ele veio fazer o lançamento desse livro em português. E nesse livro em português tem algumas afirmações interessantes que às vezes a gente passa rápido, como o que ele fala do estudo EPESE, que todas as práticas religiosas favoreceram, né, as associações foram positivas para as variáveis religiosas e a pressão arterial em quase todas as análises, menos para assistir canais de TV religiosos, onde a associação foi reversa. E uma série de coisas que a gente pode alencar isso, né? Mas vejo que essa questão da televisão, ela esteve presente agora recentemente no Circulation, né, em julho desse ano, foi publicado a prevalência do risco de mortalidade por vírus pulmonar, no estudo japonês. A conclusão desse estudo com 110 mil pessoas, né, o nosso estudo de coorte sugere que assistir TV prolongada é um fator de risco significativo para a mortalidade de embolia pulmonar. Também esse outro estudo aqui avaliou diretamente assistir TV, tempo de assistência de TV e mortalidade. Vejam, 8.800 adultos acompanhados em média por 6 anos e meio, né? Foi avaliadas todas as causas e esse aumento da mortalidade ele é progressivo de acordo com o tempo de vista da televisão. Veja que nós tivemos 284 mortes nesse período, né? Mortes avaliadas por câncer, doença cardiovascular e outras causas, e o que se viu é que essas taxas de riscos aumentavam progressivamente a cada hora que se assistia mais TV, em todos esses índices ajustados para a idade, sexo, circunferência da cintura e exercício. Como conclusão, né, os autores falam que o tempo de assistir televisão foi associado com o aumento do risco de todas as causas e mortalidade por doença cardiovascular. Além da promoção do exercício, as estratégias de prevenção de doenças crônicas poderiam concentrar-se na redução do tempo sentado, em particular de tempo de assistir TV prolongado. Vejo que isso é interessante, eu trouxe essas questões porque a nossa sociedade elegeu setembro do coração, né, e essas campanhas movidas pelo coração. Nós tivemos ontem aqui em Fortaleza, né, essas ações na praia. Tudo isso tem uma prática interessante que tira essas pessoas de situações de depressão, de situações de ficar naquela coisa na frente da TV, que é uma situação complexa, que a gente ainda tem muito que aprender com essas coisas de radiação, de efeito de ondulatório, quando
quando nós conseguimos entender melhor o que é uma radiação e como essas vibrações de TV, de iPad, de notebook interferem no nosso metabolismo, a gente vai ter algumas surpresas aí. Bom, mas também setembro foi eleito como Setembro Amarelo pela Organização Mundial da Saúde. Dia 10 foi eleito o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Isso é um problema bastante interessante. De acordo com essa publicação da Organização Mundial de Saúde, agora em maio desse ano, veja que eu peço desculpas que eu não tive oportunidade de colocar em português, mas veja que interessante esses achados. Ainda com tudo que se tem de informação, 1 bilhão de pessoas continuam fumando. 4,3 milhões de pessoas morrem por poluição do ar causada pelo gás de cozinha. Cozinhar o que nós estamos comendo tem feito mal para 4,3 milhões de pessoas. Nós estamos todos preocupados, né, com a violência no mundo, né? 475 mil pessoas são mortas todos os anos, mas 800 mil pessoas matam a si mesmas todos os anos. Quer dizer, é um problema seríssimo que nós estamos tendo e que a religiosidade e a espiritualidade pode ajudar nesse enfrentamento. Algumas coisas ainda relacionadas à alimentação, né, como esses dados, né, 6 milhões de crianças morrem todos os dias antes do 5º aniversário. Mas, no sobrepeso, 42 milhões de crianças estão com sobrepeso aos 5 anos de idade. Mas vejam só, essa preocupação que nós falamos, do problema da epidemia da obesidade, mas 156 milhões de crianças ainda estão raquíticas, estão desnutridas. Então nós temos um problema bastante sério com essa questão alimentar, e eu quero aqui parabenizar toda a diretoria pelo trabalho que tem feito, principalmente por essa ideia maravilhosa do Fórum de Ideias, que nós pudemos, o Genca pôde participar com a questão da EQM no dia de ontem, mas na sessão mais cedo nós tivemos um painel sobre alimentação saudável, com a participação da Rita Lobo e do Carlos Augusto Monteiro, nosso colega, que quem assistiu realmente ficou muito impactado na questão que nós temos que trazer, e nós temos que aprender com pessoas, apresentadores. Depois nós tivemos também o Roberto Dávila falando. Nós temos que aprender a comunicar essas questões que nós estamos discutindo nos congressos para os pacientes. Nós não estamos sabendo comunicar, principalmente questões de religiosidade, espiritualidade, que podem acabar com índices como esse aqui da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, uma criança morre por suicídio a cada 40 segundos, né? É a segunda maior causa de morte entre jovens. Tem gente que está abolindo o tempo, né, por causa disso. E veja que interessante em relação ao suicídio, também nesse mesmo estudo que o Dr. Roberto falou, do Nurse Health Study, a associação entre religiosidade, frequência de serviço religioso e as baixas taxas de suicídio entre as enfermeiras. Foram acompanhadas praticamente 90 mil mulheres, e vejam que a frequência ele foi avaliado só a religiosidade extrínseca, né, e na religiosidade extrínseca, a frequência de uma vez por semana de ir à igreja foi 5 vezes mais baixa as taxas de suicídio comparadas com quem nunca frequentou a igreja, né? Como conclusão, os autores salientam que nesse estudo de Cotton, então, a frequência ao serviço religioso foi associada com significativa menor taxa de suicídio. Muito obrigado a todos.